Então, eu vou retomar para quem não estava aqui ontem. Em 2005, eu estava navegando na internet e vi uma coisa meio interessante. Um rapaz postou uma mensagem onde ele dizia o seguinte: hoje à noite, no Pautalk, entrevista com o pai Joaquim de Aruanda. Aí eu falei, vamos ver o que é isso, né? Aí no horário lá que o rapaz estabeleceu, eu entrei lá no Pautalk e eu vejo lá na imagem, né, um médium incorporado, esse senhor, o Firmino, falando, dando lá a sua palestra virtual, e as pessoas no chat fazendo perguntas, e o Preto Velho respondendo. E eu achei curioso, eu perguntei para ele, mandei um e-mail para ele perguntando se poderia entrevistar esse Preto Velho. Falei, ele só faz palestra assim na internet ou tem como fazer uma entrevista com ele? Ele falou, tem. É só a gente marcar, eu estou sempre viajando, ele vai muito para Uberlândia, Brasília, Curitiba, São Paulo. Ele mora em Piracicaba, o médium, né, o Firmino. E nós marcamos, então, um bate-papo na minha casa. Então, esse fundo é da minha casa. E entre 2005 e 2007, nós fizemos 8 entrevistas com o pai Joaquim de Aruanda. 4 foram sobre a Umbanda, que eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre isso. 2 sobre o budismo, até por isso que eu perguntei para os rapazes, né? Porque o pai Joaquim deu uma aula sobre o budismo. E alguns vídeos estão na internet, o pessoal fala assim, como? O Preto Velho não sabe nada sobre o budismo é outra história. Se esquecendo que o espírito tem várias encarnações, né? E ele, no outro lado, ele pode ampliar o seu campo de ação, né? E conhecimento. E eu tentei transformar isso numa pesquisa de pós-doutorado. Eu encaminhei para algumas instituições, para a USP, Unesp, Federal de São Carlos, e ninguém se interessou. Assim, alguns respondiam dizendo que aquilo estava fora do programa ali, e outros nem respondiam. E uma professora na Federal de Pernambuco aprovou. A professora Daniele Pita, uma antropóloga, ela se interessou e falou, olha, eu vou encaminhar para o departamento e quem sabe você vem fazer um pós-doc aqui. E foi aprovado, o departamento aprovou, só que em contrapartida eu tinha que ministrar aulas lá em Pernambuco, lá em Recife. Claro, ministrar de graça, né? Eles não pagariam. Eu estaria usando a instituição e eu teria que dar aula de graça. Então eu teria que ter uma bolsa de estudos. Aí, infelizmente, eu não consegui. FAPESP falou que não dava bolsa fora do estado, CNPq também não dava para aquele tipo de pesquisa, CAPES também não. Então eu não consegui fazer a pesquisa enquanto um pós-doutorado, mas ela foi feita na internet, está disponível para quem quiser depois acessar, nesse endereço. www.scribd.com/homoespirituales. Então ele está disponível a pesquisa na íntegra. E o que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês é sobre algumas questões sobre a Umbanda, respondida por esse espírito, que eu sintetizei nesse livrinho, que eu lancei em 2008, quando a Umbanda, aí, em tese, fez 100 anos de idade. Então eu reuni um pouquinho do que o Joaquim fala, e fiz esse livrinho dando um ponto de vista aí dele, né, sobre a Umbanda. E o que é interessante as nossas palestras, né, as nossas entrevistas na minha casa abordaram esses assuntos. Os orixás, a simbologia das posturas, o papel da Umbanda, espiritualmente falando, a caridade, os ensinamentos de Buda e a oração de São Francisco. Esses foram os temas das entrevistas. E o Joaquim saiu muito bem em todas elas, né? Ele falava o seguinte, né? Falava, olha, não é que eu sei tudo isso. Na verdade, tem um papel aqui na minha frente, só vou lendo. Então, segundo ele, foi assim que ele respondia nossas perguntas. Mas, para não se alongar muito, eu vou passar um pouquinho as questões, o que ele fala sobre os orixás, as posturas dos espíritos e a Umbanda. Então, o que ele respondeu para nós foi bem interessante, porque contradiz também alguns ensinamentos da própria Umbanda. Por exemplo, em relação aos orixás, o Joaquim falou o seguinte, que o orixá não é espírito. Então, não existe um espírito chamado Iemanjá, Oxóssi, Ogum e assim por diante. Orixás seriam as energias com que os espíritos trabalham no atendimento de Umbanda. Então, por exemplo, ele falou assim, Oxóssi é a energia da fé. Então, se chega um consciente e está com a fé abalada, por alguma razão ele perdeu a fé porque vive uma situação de luto, ou qualquer coisa do tipo,
essa pessoa, eles vão chamar Oxóssi. Então, ou seja, vai pegar uma energia, que eles chamam de Oxóssi, e passar naquela pessoa, para fazer com que a fé vá renascendo, né? Oxalá seria a fé. Oxóssi é a coragem. Então vai um consulente na Umbanda que está com medo de enfrentar aí os seus desafios na vida, né? Então, para dar coragem para aquele consulente, eles pegam essa energia chamada Oxóssi e estariam ali irradiando naquela pessoa. Então é interessante que ele fala isso. Orixá não é espírito, orixá são energias, né, que eles utilizam para o trabalho. E os espíritos seriam quem? Os pretos velhos, as crianças e os índios. E aí uma coisa interessante que ele fala o seguinte: os espíritos estão representando um papel. Ele fala, é um teatrinho. Então assim, ele tem consciência que ele não é preto, não é velho, mas ele está representando um papel de um preto velho, porque naquele momento é o que os consulentes necessitam, né? Então ele fala o seguinte: o preto velho simboliza a sabedoria. Então ele está, enquanto ele conversa com o consulente, ele passa um ar de uma pessoa sábia, experiente. Então aquilo traz um certo conforto para o consulente, né, que vai estar mais receptivo para ouvir aqueles ensinamentos. O índio, como eu falei, ele representa mais a coragem. Então às vezes o consulente tem que ter um impacto mais forte, né, um empurrão ali para tomar coragem. Então vem o índio, que ele vem com uma postura mais altiva, bate no peito, grita, né, para transmitir coragem para o consulente. E a criança simbolizaria a fé, a pureza, a felicidade. Então ele fala o seguinte: as posturas são simbólicas, nós estamos representando um papel. Então é interessante porque contradiz o que o Divaldo Franco fala. Se vocês verem lá na internet, no YouTube, tem um videozinho do Divaldo Franco falando sobre os pretos velhos, que ele fala assim, que o preto velho é um espírito não consciente, não esclarecido, que não tem que ser expulso dos trabalhos mediúnicos, mas ser doutrinado, né? Então isso é a fala do Divaldo Franco. Mas pelo que o Joaquim coloca, ele tem consciência que ele está representando um papel, né? Ele não é um espírito sem esclarecimento. Ele representa esse papel porque o teatrinho Umbanda, vamos dizer, necessita, exige. E sobre as religiões, ele fala o seguinte, ele faz uma comparação interessante. Ele fala assim, pensa no arco-íris. Cada cor do arco-íris tem uma vibração, tem uma frequência. As religiões também. Então elas se complementam. É como se cada religião fosse uma faixa energética e todas elas têm um papel fundamental no plano espiritual, se complementando. Então não existe uma religião melhor que a outra, né? Cada uma tem um papel a determinar e depois ele explica exatamente cada uma delas. Então é bem interessante essa fala, porque traz informações que mexem um pouquinho com o que a gente imagina, né? A gente tem uma visão de que o preto velho é um espírito inferior, sem conhecimento, né? E nessa possibilidade de entrevista, a gente viu que não é bem assim, né? Como falei, em relação à Umbanda, em relação ao budismo, nós fizemos 2 entrevistas e ele deu uma aula sobre o budismo, né? Então a gente perguntava sobre os principais conceitos de Buda, o ego, a questão do sofrimento, a felicidade, e ele deu um show. Se ele sabia aquilo, nós não sabemos. Se ele estava lendo um papel invisível para nós, também não sabemos. Mas o importante é que assim, ele demonstrou ser realmente um espírito que tem uma sabedoria, tem um conhecimento para transmitir. Então, como falei, está na internet a pesquisa na íntegra, e tem esse livrinho que está sendo vendido aí também, que tem esse enfoque sobre a Umbanda. Então, eu transcrevi essas principais falas do Joaquim, está no livrinho. E no YouTube, também naquele site, esse primeiro, youtube.com.br Homo Espiritualis, tem vários videozinhos. Então eu trouxe um para mostrar para vocês, que é o momento da incorporação, que é quando o Firmino incorpora o pai Joaquim. Só para vocês terem uma ideia, o Firmino, ele mora no Rio, mora em Piracicaba, mas ele é carioca. Então é interessante que quando ele está conversando no estado de vigília, fica nítido, né, o sotaque carioca dele. E quando ele incorpora o Joaquim, muda completamente a imagem, né? Ele é um médium inconsciente, então ele não se lembra de nada do que ele fala, do que acontece durante o trabalho. Você pode pôr para nós?
Essa senhora é a esposa do Firmino, que acompanha ele nos trabalhos, né, para auxiliar no tratamento. Em nome do Deus, Senhor do Universo, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre amado, em nome da Maria, a Senhora da Exoneração, com as graças de Deus. Então, sempre que ele incorpora, é dessa forma, né? Tem a incorporação, ele faz vou chamar esse mantra, né? Que ele faz, essa oração, e ali do lado é o kit de Joaquim. Então, quando o médium falou, olha, ele vai ser entrevistado, ele pode dar entrevista, mas tem que preparar o kit de Joaquim. Falei, o que é o kit de Joaquim? É café gelado, sem açúcar, uma velinha e o cigarro. Então, ali do ladinho está o kit de Joaquim, conforme o médium solicitou.